Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos terminando, ou quase já terminamos, o discurso último de Jesus, apocalíptico, e agora faltaria, Ailton, acho que um epílogo, não é verdade? Estamos no capítulo 24. A semana passada falamos ainda do versículo 32, mas foi só o 32. Então acho que era bom seguirmos, sim, né? Sim. Então, seguindo aqui a partir então do versículo 32 do capítulo 24. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Momento. A figueira em Israel é a árvore que deixa cair as suas folhas no início do outono e só reverdece no finalzinho da primavera. Na verdade, em Israel não existiam nos tempos de Jesus e praticamente não existem até hoje estações intermédias. É mais ou menos como aqui em São Paulo. É difícil dizer o que é o outono aqui em São Paulo. Não mais hoje, né? É difícil dizer o que é a primavera aqui em São Paulo. Nós temos praticamente verão e inverno. Se fala primavera, verão, porque acompanha não é? Tudo. Pois é. Na época de Jesus, na Palestina também era assim. Do inverno se passava para o verão e do verão se passava para o inverno. O máximo que talvez começasse a esfriar um pouquinho antes do inverno e esquentar um pouquinho antes do verão, mas propriamente uma primavera e outono, como há na Europa, as 4 estações bem acentuadas, não há. Isso com relação à figueira, uma planta bem bíblica e de raízes bíblicas do Antigo Testamento. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas... Quando virdes todas estas coisas, tautapanta em grego, mas todas essas coisas quais? O quê? E aqui se dividem os intérpretes. Tudo o que foi dito no capítulo 24, anteriormente, isto é, o final de Jerusalém e o fim do mundo, ou sinais premonitores do fim imediato, ou só o fim de Jerusalém, ou só o fim do mundo. Eu acredito que a melhor interpretação, veja que nós estamos aqui numa situação delicada, porque o neutro grego pode significar tudo isto, não é? Então, eu acho que os leitores de Marcos ou de Mateus teriam diante dos olhos tautapanta, isto é, a parousia, os sinais premonitores do final dos tempos e da proximidade do Filho do Homem que vem como juiz, não tanto do final de Jerusalém. Sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Bem, este logion dificilmente provém de Jesus. Mas eu disse dificilmente porque eu acho, embora uma boa parte de exegetas pense o contrário, eu acho que o logion provém sim. Eles dizem que não, porque têm escrúpulo em colocar ignorância na mente de Jesus. Sobretudo com relação ao versículo último que você não leu ainda. Podemos ler? Sim. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. É o único versículo em que filho vem indicado de maneira absoluta.
sem nenhum outro adjetivo, sem nenhum outro complemento. Mas eu acredito que este versículo aqui, que fala assim do Filho, não seja autêntico do Jesus terreno. Este versículo 36. O 35, sim. Com relação ao 35, eu acho que sim. Porém, deveríamos aceitar uma ignorância da parte do Jesus terreno. Isto aqui, a igreja, durante a tradição, relutou muito em aceitar na sua cristologia, porque significava colocar algum limite no conhecimento de Jesus. Ora, se nós admitimos que a natureza humana é limitada, e se nós admitimos que faz parte do ser humano calcular mal, ou ignorar, ou não saber, ou dar uma opinião que não corresponda à realidade, se isto faz parte do ser humano, se isto constitui o ser humano, e Jesus foi em tudo igual a nós, menos no pecado, isto não é pecado. Uma coisa é ignorância, uma coisa é uma opinião que depois não aconteceu, outra coisa é pecado. Excluindo o pecado, nós podemos colocar tudo, a meu ver, na humanidade de Jesus. Portanto, a mim, me parece que o versículo 35, não é esse? Isso, esse mesmo. Pode perfeitamente provir de Jesus. Leia novamente o 35. Passarão o céu... Não, o 34, desculpe. 34? Tá. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Para tentar salvar em extremis a ciência ou a onisciência de Jesus, na história da igreja houve interpretações distintas de esta geração. Esta geração significa o quê? Qual delas, né? Esta geração pode significar Israel. Esta geração pode significar o tempo da igreja. Então ele está falando de um povo? Não. Ou de um tempo? São exegeses, são explicações para dizer que Jesus não errou. Certo. Quando ele falou, não passará esta geração, estaria pensando em Israel, que não passaria. Ou estaria pensando na igreja, ou estaria pensando na humanidade toda inteira, que, claro, não passará sem que estas coisas aconteçam. Mas você percebe que, a meu ver, são tentativas extremas de salvar a todo custo a onisciência do homem Jesus de Nazaré enquanto estava neste mundo. Eu acredito que não seja necessário ir a tanto. Se poderia admitir, a meu ver, tranquilamente, uma ignorância sem o pecado. O que se deve fazer a distinção é entre não saber e pecar, não é? O versículo último que você leu, o 36, aí praticamente não há dúvida. Este foi acrescentado. Tá bem. Agora vem uma comparação. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. É interessante. O texto de Gênesis que fala do dilúvio, capítulo 6 a 9, fala de um pecado, de uma perversidade, de uma decadência moral espantosa. O versículo aqui não se refere a nada disto. Simplesmente levavam uma vida mundana, uma vida deste mundo. O que faziam? Compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, aqui o paradigma, a comparação não é negativa.
Simplesmente se quer dizer que ninguém esperava o dilúvio e o dilúvio veio mesmo assim. Continue. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Bem, qual é o ponto da parábola? Isto aqui praticamente é uma pequena parábola. Qual é o ponto? O ponto é este. Acontecerá com o final o que se deu nos dias de Noé. Foram pegos sem... exatamente. Foram pegos de surpresa, foram pegos sem serem avisados e sem estarem preparados. É isto. Este versículo, eu acredito que provenha de Jesus. Provenha, historicamente, do Jesus terrestre. Esta comparação. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Bem, de volta ao segundo tempo, quer prosseguir? Sim. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo. Um será tomado e o outro deixado. E aqui não há mais, por parte da comunidade, nenhuma dúvida. Um será tomado, isto é, conduzido com Cristo, por ocasião da vinda do Filho do Homem. O outro será deixado. Provavelmente 2 camponeses, ou quem sabe, um pai e um filho trabalhando juntos num campo. Um será tomado e outro será deixado. A comunidade tem que saber que será assim o juízo final. Continue. Estarão 2 mulheres moendo no moinho. 2 mulheres também, que podem ser mãe e filha, ou parentes. Uma será tomada e a outra será deixada. É bem a comunidade que se deve retratar neste versículo aqui. Ou seja, participar da comunidade hoje, estar dentro da comunidade, não traz nenhuma segurança com relação àquele dia. Dentro da própria comunidade, um será tomado e outro será deixado. E isto vale tanto para os homens quanto para as mulheres. É forte este versículo. Fortíssimo, hein? Até aqui eu acredito que nós possamos nada que impeça que esses versículos tenham sido pronunciados por Jesus. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, portanto. O verbo vigiar, em grego, gregoreo, se tornou um verbo clássico, um vocábulo clássico de todo o cristianismo das origens. Ele já aparece na literatura paulina. Nós, que é anterior a Mateus, nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós não dormimos como os demais, nós vigiamos. No Getsêmani, os 12 não conseguiram vigiar com Jesus e debandaram. Mas aqui a vigilância é usada e deve ser compreendida metaforicamente. O que significa vigiar ou estar vigilante? Em poucas palavras, não viver uma vida mundana. E ter sempre diante dos olhos o juízo que está por vir e as contas que devemos prestar. Isto significa estar vigilante ou vigiar. E a pequena parábola que vem logo a seguir, no versículo seguinte, toma como pé o verbo vigiar. Este verbo, esta gregorel em grego, se latinizou e deu o nome Gregório. Gregório é aquele que vigia. E é o nome que nós usamos, não é muito comum, mas é usado até hoje, é o vigilante. Vigiai sempre, né? Deixa eu fazer Nesse sentido. Nesse sentido, ou seja, não ser mundano,
ter diante dos olhos este quadro futuro, que não sabemos se está próximo ou não, e viver de maneira tal que esse dia não nos apanhe desprevenidos. Pois Agora você Mas quer... isso é uma questão dificílima nos dias de hoje, padre. Numa época em que vivemos de coisas efêmeras. Como colocar isto hoje? Isto significa que a morte ceifa a grande maioria sem estarem vigilantes. Acontece o que aconteceu nos dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Sabe, quando eu estava preparando este texto aqui para hoje, para esse nosso programa, sabe que me veio à mente? Não. Aquele último desastre, a tragédia com o avião da Air France, que saiu do Brasil, que saiu do Rio de Janeiro para Paris, e todos chegaram na eternidade. Quando se entrava naquele avião estacionado no Rio de Janeiro, o que se pensava? Comprar, vender, casar-se, dar-se em casamento, fazer uma bela viagem, atravessar o Atlântico e no dia seguinte chegar a Paris. Da onde chegaram? Na eternidade. Está vendo? Eu pensei, me veio à mente esse incidente, essa tragédia. Eu não quero absolutamente dizer o que pode ter acontecido com aqueles passageiros todos, mas certamente quem entrou naquele avião, para quem entrou naquele avião, não passava pela antecâmara do cérebro, que dentro de poucas horas estariam não em Paris, como imaginavam, mas diante do tribunal do Filho do Homem. É verdade. E olha, isto aqui acontece com muita gente todos os dias aqui em São Paulo. Quanta gente não levantou esta manhã e não vai deitar esta noite? E no que diz respeito à questão do avião, não que isso seja uma coisa ruim, passear, fazer um passeio, alguma coisa necessariamente ruim. Não. Mas estavam preparados? Então, esta é a questão. Estavam vigilantes? Aí. Porque na última hora, aí não há mais tempo, viu? E isso acontece conosco também, né? Muitas vezes a gente esquece alguma coisa, né? Vai. Compreendei isto. E agora vem outra parabolazinha. Um versículo só. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Uma parabolazinha complicada. Complicada porque nós não sabemos se ele vigiou e a casa não foi arrombada ou se ele deixou de vigiar e a casa foi arrombada. Portanto, há uma certa tensão entre a parábola e a sua aplicação no versículo seguinte. Continue. Talvez seja para os dois. Por isso também vós, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Ou seja, independente do que terá acontecido com o dono da casa, se vigiou ou se não vigiou, se naquela noite trancou a porta ou não trancou, se a casa foi arrombada ou se a casa não foi arrombada, bom, vós não sabeis nada com relação a esse dia. Portanto, mantende sempre as chaves, as portas trancadas. É assim que, agora, não deixa de haver uma certa tensão entre a parábola e a sua aplicação, porque nós não sabemos bem pela parábola se a casa foi ou não foi arrombada. Portanto, se é um exemplo a ser seguido ou se é um exemplo a não ser seguido. Percebe? E vem agora uma segunda parábola, sempre tendo como pano de fundo, ou melhor, como epicentro, a vigilância. Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno. Este texto não provém de quê? Da fonte quê? Este texto certamente veio da fonte mateana. Só existe em Mateus. É claro, o evangelista nós conhecemos, eu conheço, é muito conservador, ele jamais criaria nada, portanto esse texto já devia existir na tradição pré-mateana. Ele fez retoques sim, sobretudo no versículo inicial. Continue. Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Então, nós temos que pensar o seguinte: há um conjunto de servos, mas desse conjunto, o senhor que está para partir toma um e o transforma num super servo, numa espécie de guardião dos outros servos, mas ele não deixa de ser um colega. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. E o que se esperava realmente foi feito por parte do servo fiel e vigilante. Mas, se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber em companhia dos bebedores. E aí está o contrário de vigiar, no contexto imediato. Sim. O contrário de vigiar é tratar mal os demais, é não viver a concórdia, é não viver a caridade, é se entregar a todos os vícios deste mundo aqui, sobretudo ao excesso da comida e da bebida. O senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Uma sorte terrível, por quê? Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, isto aqui é um espelho para a comunidade. A comunidade deve olhar para este texto. Está esperando como? De que maneira está esperando? Bebendo, comendo à vontade, desentendendo-se entre si, não vivendo a concórdia, não vivendo a caridade, como estão vigiando. Pelo contexto imediato, se enriquece mais o conteúdo de vigiar. Nós vamos parar por aqui, o nosso programa está encerrado e na semana seguinte, o capítulo 25. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.